É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou a Jana Walter, editora-chefe da revista Crianças, e com a gente, a nossa equipe, Milena Tudisco, Diana Carneiro, Eliane Gomes, Rubens, esqueci seu sobrenome, Rubens, e a Ellen Fernanda. Hoje o nosso tema foi dado por um dos nossos convidados, daqui a pouco eu vou apresentá-lo para todas vocês e todos vocês, cujo tema será A Infância Só se Conjuga no Plural. Teremos a presença hoje de dois colegas que eu particularmente admiro muito, a Michele Kamers e o Rinaldo Voltolini. Antes de passar a palavra para eles, eu queria convidá-los a se inscreverem no canal da Revista Crianças no YouTube. Nós temos muitos conteúdos, são em torno de 27 encontros desde o início da pandemia, além dos podcasts que temos no canal da Revista Crianças no Spotify. Temos também muito conteúdo no Instagram e no Facebook. Como vocês sabem, nosso compromisso é com a transmissão e discussões onde os saberes das mais diversas especialidades possam pôr em pauta assuntos pertinentes à infância. Prosseguindo, eu gostaria de ler um texto que o Rinaldo escreveu para provocar um pouco o início dessa live, e depois eu apresento os nossos convidados e passo a palavra para eles. Há pelo menos um século, o termo infância ganhou entre nós uma resplandecência. Comemora-se que a civilização tenha reconhecido a existência das crianças depois de séculos de desconsideração. As crianças certamente sempre existiram, mas agora possuem um estatuto político: a infância. Esta emancipação política da infância mereceria ser parcimoniosamente analisada, seja em sua concepção, seja em suas consequências, pelo menos quando observamos a extrema desigualdade com que as crianças são tomadas pelas políticas públicas criadas para elas. As políticas para a infância. Freud já havia assinalado o caráter plural que marca a infância, ressaltando o polimorfismo anárquico de suas pulsões. A infância é um lugar de múltiplas possibilidades, de múltiplos destinos, e nisso reside sua potência criativa. Como teríamos substituído esta imagem que destaca a potência da infância por outra, bem mais influente em nosso tempo, aquela da infância universal, conjugada no singular, e que parece servir mais ao gosto das questões de poder do adulto sobre a infância. Isso é uma pergunta, eu vou refazê-la. Como teríamos substituído esta imagem que destaca a potência da infância por outra, bem mais influente em nosso tempo, aquela da infância universal, conjugada no saber singular e que parece servir mais ao gosto das questões do poder do adulto sobre a infância? É uma pergunta que provoca muitas reflexões, né, principalmente nos tempos atuais, em que a gente vê, né, muitas políticas públicas que ameaçam, inclusive, alguns avanços, embora ainda muito restritos, em relação às crianças, principalmente quando a gente fala na questão da universalidade, na inclusão de crianças na rede regular de ensino. Sem mais delongas, eu queria passar a palavra, então, eu vou apresentar primeiro a Michele Kamers. A Michele já é sócia da Revista Crianças,
né? A Michele, para quem não a conhece, é psicanalista, mestre em Psicologia e Educação pela Faculdade de Educação da USP, FEUSP, doutora em Psicologia Escolar do Desenvolvimento Humano no Instituto de Psicologia da mesma instituição, bolsista CAPES-PDSE, da Université Paris 7, Denis Diderot, no período de julho de 2015 a maio de 2016. Professora e coordenadora dos cursos de especialização em psicopatologia da infância e da adolescência. Psicanálise da criança, da clínica à cultura e psicologia hospitalar e da saúde, atuação multiprofissional do Hospital Santa Catarina de Blumenau. Co-organizadora e coautora dos livros Por uma Nova Psicopatologia da Infância e da Adolescência, de 2015, Desafios Atuais das Práticas em Hospitais e Instituições de Saúde, finalista do Prêmio Jabuti de 2017, ambos publicados pela editora Escuta. Bem, eu convido a Michele a entrar, dar um oi, e logo na sequência eu apresento para vocês Voltolini. Boa noite a todos. É um prazer imenso, né, Jana? É verdade, já me tornei sócia da revista faz tempo já, né? Estou devendo, inclusive, um podcast, né, Jana? Bom, gente, essa live, na verdade, foi um convite que eu fiz para a revista Crianças, né, para a gente fazer em conjunto uma live, porque o Rinaldo é professor dos cursos de pós do Hospital Santa Catarina, da pós em Psicanálise da Clínica Cultura e da pós em Psicopatologia da Infância e da Adolescência, né, que já está na sua 6ª edição. Faz tempo já a parceria, né, Rinaldo? E a ideia da live de hoje é tratar de um tema muito importante, né, que é sobre infância, né, e que, de alguma maneira, né, o argumento do Rinaldo aponta aí é o que autoriza, né, de alguma maneira, que dentro desse conjunto chamado infância, se esteja autorizado ou se autorize o maltrato de algumas crianças, né, e de outro lado, né, a valorização de outras, né, e me veio uma frase importante, né, dentro disso, né, dentro dessa lógica da infância, né, o que se joga fora aí são as crianças e a pluralidade inventiva das crianças. Então, a ideia, eu acho que né, o Rinaldo começa falando e depois a gente entra num debate, num bate-papo com perguntas. Jana? A Jana travou. Então, tá bom. Então apresento o Rinaldo, é psicanalista, um grande psicanalista, um grande clínico, professor da Faculdade de Educação da USP, que tem vários artigos e livros importantes sobre o tema psicanálise e educação. O Rinaldo vai falar um pouquinho sobre o colóquio do LEPSI, que vai acontecer em breve, né, Rinaldo? E, enfim, na minha opinião, Rinaldo, agora eu vou rasgar seda para ti, uma das maiores autoridades no assunto do Brasil, certamente, e é um orgulho imenso estar nessa live contigo hoje, Rinaldo. Obrigado pelo convite, por ter aceito o convite. Contigo a palavra. Muito bem, boa noite a todas, a todos. Então, começo realmente agradecendo aqui o primeiro convite, né, da Michele, feito para que a gente pudesse, enfim, trabalhar esse tema, que é um tema ao qual me dedico em várias frentes e há muito tempo. Ela mencionou de saída que vamos realizar esse ano a 14ª edição do Colóquio Internacional de Psicanálise e Educação, que é feito na Universidade de São Paulo. Esse ano com o tema, embora a gente sempre varie em torno do tema da infância, esse ano com o tema da infância propriamente dito, as infâncias no plural, né? O título do colóquio está como Os Nomes da Criança, : Infâncias, Alteridade e Inclusão. Ele vai se realizar apesar da pandemia, quer dizer, fizemos de tudo para que ocorresse uma edição presencial, mas, enfim,
como todos têm visto pelo Brasil, pelo andar da carruagem, vamos mesmo ter que recorrer a uma edição remota, né? Vai ser um congresso à distância, mas com vários convidados de colaboração e parceria de pesquisa entre brasileiros, franceses e argentinos, que é um grupo que a gente já tem há quase 30 anos, né? Então, o que eu estou trazendo hoje um pouco aqui para a gente pensar juntos é uma reflexão que pinça os pontos principais disso que a gente vai desenvolver no colóquio. Mas queria também, claro, agradecer a acolhida que a revista Crianças está dando para que essa live, essa discussão, ganhe uma dimensão maior aí, um público mais amplo, que pode participar, e eu espero que participe para que a gente leve essa discussão o mais amplo possível. Afinal, eu acho que infância é aquele assunto em que todo mundo é um expert simplesmente pelo fato de já ter sido, né? Gosto sempre daquela música do Arnaldo Antunes que se chama Saiba, na qual ele diz que saiba, todo mundo foi neném, Freud, Hitler e Saddam Hussein, né? Quer dizer, todo mundo passa pela infância, a infância é uma marca. Nós vamos desenvolver isso daqui a pouco um pouquinho mais a fundo, porque tem a ver com a marca de Freud aí nesse assunto da infância, né? Mas começo, então, mexendo um pouco com esse título, porque o título, embora gramaticalmente não ofereça nenhuma dificuldade, né, quando a gente diz a infância só se conjuga no plural, fica fácil de entender, digamos, é uma frase singela, simpática, mas ela esconde uma profundidade conceitual que é essa que eu quero desdobrar aqui um pouquinho com vocês, né? Não tem nenhum termo nesse título que seja um termo inocente, né? Quando eu digo a infância e quando eu digo plural, que são os termos principais aí, não tem nenhuma inocência, nada de singelo, exatamente singelo nesses temas. Eu estou querendo com eles mostrar duas marcas da nossa contemporaneidade, nosso mundo contemporâneo. Uma delas é esse nome, a infância, né? E com isso quero marcar que eu vou pensar a infância não como aqueles sujeitos a quem essa palavra se refere, mas vou pensar a infância como um significante que os adultos criam para se relacionar com elas, né? Então, a infância como um dos nomes que na história, ou ao longo da história, os adultos escolheram para chamar as crianças, e vocês sabem que a nomeação é uma operação fundamental do ponto de vista de como a gente se relaciona com uma dada coisa, né? Se você vai ao médico e ouve a palavra tumor ou câncer, tem uma diferença grande, porque os pesos que a nomeação dá e causa são distintos em cada caso, tá? Mas, Reinaldo, e lembrando, né, que a nomeação é o que delimita os lugares, né? Pois é, exatamente. Conforme já dizia Lévi-Strauss, né? Essa é a ideia principal aqui em jogo, né? Quando a gente resolve chamar as crianças de a infância, isso determina um lugar e determina toda uma lógica discursiva que vai ter consequências sobre aqueles que estão envolvidos dentro desse discurso. E sim, eu acho que tem mais um outro ponto que também se coloca aí, Reinaldo, que é a questão, quer dizer, a nomeação também implica numa dimensão da clivagem entre o público e o privado. Né? Porque a nomeação, quer dizer, para se inscrever como nomeação, precisa ser pública, né? Já chegaremos a esse assunto do público e do privado, porque tem uma consequência, é uma das consequências da opção desse termo infância, né? Uhum. Começaria por uma observação que ela é, em princípio, histórica, não é psicanalítica, mas ela vai ser explorada pela via da psicanálise de um jeito muito particular, né? Acho que todos conhecem, ou se não conhecem, pelo menos já ouviram falar, de uma história da infância, né? Basicamente, o livro clássico sobre isso, do Philippe Arrière, A História Social da Família e da Infância. Ele se tornou um clássico, embora ele já é, do ponto de vista acadêmico, superado por obras posteriores, que inclusive revisam a tese dele, ampliam. A história social da criança e da família. Que já tem obras posteriores que revisam essa posição dele, mas sem tocar no eixo central, que é essa ideia, digamos, de que, por mais natural que a criança nos pareça, né, quando a gente olha para um ser
minúsculo, né? Com aquela condição física, isso se verifica perceptualmente, né? Há uma tendência quase de espontânea de imaginar esse significante criança colado a esse ser, né? Que está lá com o seu desenvolvimento ainda num certo estágio de maturidade, a sua condição física ainda inferior em relação àquela do adulto. Isso nos faz pensar, como ao longo da história foi a praxe, né? Pensar na infância como uma condição subdesenvolvida, né? Os próprios termos, a palavra infância são sempre termos negativados, né? Infância vem de infans, aquele que não fala. Criança vem de criado, né? Aquele empregado abaixo na hierarquia. Menino, menina vem de menor, né? Todos os termos ligados à infância são aluno, por exemplo, né? Vem de alumine, né? Aquele que não tem luz, ou que é a lua, no sentido de que não tem uma luz própria. Então, quase sempre ao longo da história, parece que... Alô? Só para... ok. Teve um corte, fiquei com a impressão que tinha caído. Então, dizia, esses termos todos, né, que foram criados ao longo da história, e na nossa época, embora tenha havido uma transformação, uma certa báscula não é diferente, a criança ainda é vista como alguma coisa que vai desenvolver-se e chegar a um estágio maior de maturidade e de potencialidade, né? Só que na nossa época aconteceu uma báscula importante, né? A nossa época, digo, essa época que resolveu chamar a criança de a infância, nesse nome aí no singular. Então, a primeira provocação que o título traz, de que a infância só se conjuga no plural, é um jeito de tentar desconstruir esse universal singular com o qual nos referimos à infância, né? A infância é uma palavra que advém de um discurso científico sobre a criança, né? Digamos, no próprio livro do Philippe Arrière, há o reconhecimento de que a criança entra, né, ou nasce, quando o Philippe Arrière diz que nasce na história o sentimento da infância, né? Ele está querendo dizer com isso que houve uma época em que, lógico, as crianças já estavam aí, circulavam, elas sempre circularam, né? Mas não havia um reconhecimento de estatuto político da existência delas, né? O que é o estatuto político? Ou seja, elas não tinham uma existência pública, elas eram apenas objeto de uma vida privada, onde cresciam de um jeito que, inclusive, não era tematizado publicamente, né? E passam de uma época para frente a serem chamadas de a infância, né? Esse momento é um momento importante. Rinaldo, queria só fazer um adendo, que é uma passagem do livro, em que ele diz que não havia um reconhecimento das particularidades infantis, estas que permitiam diferenciar adulto e criança. Então, o que havia nessa época, pré-infância, né, era... Porque o que ele chama de sentimento de infância, ele define, né? Que é o reconhecimento das particularidades infantis, essas que permitem diferenciar adultos e crianças. Tanto que ele vai falar da paparicação e da preocupação com a racionalidade dos costumes, né? Sim, a paparicação é um traço bem importante aí da ideia, né? Inclusive tinha a ver com aquilo que aproxima a criança da imagem do animal de estimação, né? Do animal doméstico, né? A prática de mignotage, né? Em francês, que tem a ver com mignon, com essa ideia de que é pequenininho, é bonitinho, a gente ri, a gente se diverte, a gente se distrai. Os que brincavam com os genitais das crianças, lembra? Não. Que tem uma passagem, cadê o piu-piu? Que são coisas que fazem com as crianças, inclusive. Pronto, exatamente. Tem uma tradição histórica ainda, que ainda tem seus resquícios. Claro. Entretanto, o que a gente vê marcar-se numa época em que a infância se instaura como instância política, né? Então vai começar a se referir à criança como não mais esse animal doméstico, como alguma coisa que está inserido na história do homem, nasce
a abordagem e a aproximação da ciência para o tema da infância, né? Então, a infância passa a virar objeto. Aí esse ponto que eu queria chegar, porque a infância, o que faz a ciência é transformar em objeto, né, para estudar. Então, nasce aquilo, e eu gosto desse nome dado pelo colega francês, o Francis Ambert, né? É nesse instante que nasce a ideia de criança estratégia, né? O que é criança estratégia? É propriamente a infância, é um modo de falar do a infância, no singular universal, né? A criança estratégia é aquele conjunto de sinais ou descritores que a ciência faz da infância e que servem ao adulto para ter uma estratégia com a criança, para tentar fazer com que ela... Só um instantinho para completar. Sim, vai lá. Uhum. Faz com que ela seja objeto de uma intervenção, em princípio, idealmente, cientificamente parametrizada, para extrair o máximo da sua potencialidade, né? Essa ideia me parece importante para a gente explorar, né? É um ponto alto aqui do que esse tema traz. Para isso, eu queria trazer um filme que eu acho que todos conhecem, um filme, como vocês sabem, os filmes da Disney são feitos para adultos, para os adultos levarem as crianças no cinema, né? Com esse filme não é diferente, acho que todos assistiram o filme Monstros S.A. Esse filme, né, numa feliz interpretação dos colegas Mário e Diana Corso, é um filme que retrata com profundidade isso que estamos chamando aqui da infância, né? Por quê? Porque é um filme que conta a história do medo dos adultos da criança, né? Os adultos são os monstros, a criança é um objeto fóbico, né? Mas veja, um objeto fóbico, de onde eu extraio potência para os negócios, né? Vocês se lembram que os negócios do mundo dos monstros era o recolhimento e o estoque dos gritos das crianças, né? E isso tudo, quer dizer, o mundo dos monstros, vamos imaginar que o mundo dos monstros é o mundo dos adultos, está todo ele marcado por uma fobia da infância, né? Quer dizer, nós não podemos nos aproximar da criança. A criança é um perigo, então há todo um desenvolvimento de uma teoria científica, né, sobre a criança. Vocês notam que ao longo do filme eles falam muito sobre a criança, mas nunca com a criança, né? Então, há o tempo inteiro, no desenrolar do filme, e é esse o roteiro, a proposta desse roteiro, né? Que a infância precisa ser explorada enquanto potencialidade. Então, aí nós vemos uma marca, né, do capitalismo aí no desenho. Ela é explorada como potencialidade para servir ao mundo adulto. E essa história, ou esse paradigma, só é quebrado quando um dos adultos resolve ouvir a criança, né? E se fazer a pergunta, será que elas são tão ameaçadoras assim? Será que, de fato, tudo de ruim vai acontecer se elas invadirem nosso mundo, né? Então, o que eu proponho é que a gente reflita um pouco a propósito desse filme como emblemático dessa discussão, né? É que esse termo, a infância, é um termo que revela a fobia do adulto das crianças, né? Então, nós lidamos hoje com muita frequência com pais e educadores que se sentem despreparados, e não é que eles se sentem despreparados porque eles não tenham recursos próprios, mas porque há um discurso científico que cria, digamos, referências que tornam o trabalho deles ou a ação deles sempre suspeitosa, né? Com frequência, os pais hoje consultam experts para saber se estão educando bem, né? Ou consultam experts, ou leem os manuais escritos pelos experts sobre como cresce a criança, como funciona a criança, como se, de posse dessas informações, vão imaginando sempre lado a lado os monstros S.A., né? Como se, de posse dessas informações sobre a criança, fosse diminuir o medo deles em relação a elas, né? Digamos que esse filme vem marcar
em grande estilo, né, e o ponto culminante de um movimento social em torno da infância que o Freud já havia demarcado em 1914, um texto chamado A Introdução ao Narcisismo, no qual ele diz, a propósito de um quadro em inglês, né, que a figura é uma mãe ou uma babá, né, não se sabe se é uma mãe ou uma babá, mas com o domínio do carrinho, atravessando uma rua e um guarda do trânsito parando o trânsito para a mãe passar com o carrinho, né? E o título do quadro é His Majesty the Baby, Sua Majestade o Bebê, né? O Freud analisa esse quadro e fala do quanto as crianças estavam começando a funcionar como peça importante no narcisismo parental, né? Quer dizer, os pais começam a esperar ou desejar que os seus filhos, frase que a gente hoje ouve com frequência nas famílias, né? Eu quero que meu filho tenha o que eu não tive. Eu quero que meu filho alcance o que eu não alcancei. Eu quero que ao meu filho não falte o que faltou para mim. Ou meu filho não vai passar pelas necessidades que eu passei, ou não vai passar pelos pais que eu tive, né? A gente sempre acha que vai corrigir a educação dos pais na educação dos filhos, né? E o Freud alertava para o perigo disso para as crianças e para os adultos, né? Esse traço da criança como projeção narcísica dos adultos, né, cria entre o adulto e a criança uma certa zona de não diálogo, uma certa zona de não conversa, que faz com que as crianças sigam sendo incógnitas para esses adultos. O termo a infância é a resposta que os adultos encontram por não conseguir ouvir as crianças, né? Então, digamos, surge em Freud uma discussão que é relevante sobre isso, que é a discussão da infância como potência e não como potencialidade, né? Veja, os discursos da psicologia e da pedagogia, que são os discursos dominantes desse conceito de a infância, são subvertidos pela ideia freudiana da criança como uma criança residual, né? A criança é aquela que não larga a gente até o fim da nossa vida. Veja que com isso o Freud já afronta uma teoria de desenvolvimento, né? Porque uma teoria de desenvolvimento vai dizer que a infância acaba com a adolescência, né? E a adolescência acaba com a maturidade acaba com o envelhecimento e assim sucessivamente, né? Como se fossem etapas estanques. E o Freud vai mostrar, aliás, isso já está na origem da sua pesquisa, né? Lembremos que o Freud começa a dar relevância à infância ouvindo adultos. Ele começa a dar relevância à infância ouvindo a narrativa do adulto sobre sua infância. Aquilo que o Lacan vai depois chamar de mito individual do neurótico, né? Quer dizer, o que fala um adulto que vai para análise? Não é que ele fala da sua infância. Essa frase é a mais importante para a gente discutir hoje. A infância fala nele, né? O que um analista escuta num adulto é a infância falando nele. Há um nome específico, Freud, para distinguir isso da infância como uma palavra que designa uma etapa da vida, ele chama de o infantil. O infantil é essa infância residual que não nos larga e que tem a característica de encantar e infernizar a nossa vida adulta, né? Encanta e inferniza ao mesmo tempo, né? Inferniza, por exemplo, nas relações amorosas, quando a gente vê entrar nas relações amorosas uma série de necessidades infantis, do tipo, né? Foi bom para você, meu amor? Essa é uma necessidade bastante infantil que entra na vida sexual adulta, né? Poderíamos ler aí com uma pitada de ouvido freudiano, né? Fui bom para você, meu amor, né? Isso é a presença do infantil como sexualidade na vida adulta, né? Mas também é o que encanta, né? Porque faz com que a nossa relação com o trabalho possa ser lúdica. E a gente não pensa no trabalho só como tripalium, né? De onde vem a palavra, que é aquele arado que a gente arrasta, né? Para alguns, para aqueles que não conseguem
pôr no trabalho uma dimensão lúdica, trabalho é tripalium, né? Mas para todos nós que pretendemos fazer do trabalho profissão, né? Quer dizer, aquilo que a gente põe em fé, né? Que é aquilo que a gente professa. Para todos nós que queremos fazer do trabalho profissão, a gente quer articular uma dimensão lúdica, né? A gente quer se divertir com o trabalho. Então veja que a infância ou o infantil encanta a vida adulta, né? Entretanto, por conta da fobia que os adultos têm da criança, a visão que nós temos atualmente da infância é uma visão, de certo modo, infanticida, né? No sentido de que se olha para a criança como um adulto em potencial, não mais como na Idade Média, como a Michele lembrava aí do trecho do Philippe Arriet, se tratava da criança como adulto em miniatura. Não acho que hoje a visão que se tem de um adulto em miniatura na criança. Se tem, primeiro que quem está em miniatura é o adulto, né? No mundo contemporâneo. Não, mas eu só queria lembrar aquela vez que eu queria observar antes, o quanto o clássico livro do Rousseau, Emília da Educação, foi fundamental. Um marco nessa lógica de tentar, de alguma maneira, prever o adulto do futuro, ou a criança como uma potência do vir a ser adulto. Esse é um ponto. E segundo ponto, que eu acho que é fundamental no que você está falando, quando faz a diferença em trabalho, entre sacrifício, né, porque é um tripalho, né, e profissão, que é interessante, né, porque a fé aponta para a aposta, e o sacrifício aponta para o assassinato. Percebe? Um sacrifício em nome do outro. Alguém tem que se sacrificar. Algo precisa morrer aí, né? E que, de alguma maneira, eu acho que aí tu lança uma questão interessante, né? Porque, né, nessa lógica do tripalho, o tripalho também, ele responde a um ideal. Né? Responde a um ideal, em que sentido você diz? A um ideal, sim. No sentido de, por exemplo, né, de responder o que o outro espera de mim. Percebe? Né? O sujeito, mesmo cortando a própria carne, mesmo sacrificando, ele quer responder o outro. Quando, na verdade, essa leveza da profissão, ou da fé, ou da aposta, tem a ver justamente com uma separação do outro. Né? Então, em todo caso, né, quando a gente pode, e nem sempre pode, porque aí há limites internos à própria organização do trabalho, né, que faz com que alguns trabalhos só possam ser vividos como emprego, não como profissão. Né? Nesse sentido, ele é tripalium. Os gregos dividiam, né, deixavam o trabalho na mão dos escravos e na mão dos cidadãos só o exercício, né, quer dizer, chamavam de exercício. Você escolhia exercitar uma das dignidades humanas dentro da vida na polis, né? Ao passo que o trabalho, há uma projeção para que a sociedade moderna restitua o ideal grego, né, que é o de fazer com que a máquina substitua tudo o que é da ordem da labuta, né, o do tripalium, para que os homens fiquem livres para o exercício das dignidades humanas. Né? Há uma certa projeção para que isso ocorra, teremos que pagar para ver. Em todo caso, está em jogo, né? As épocas, as distintas épocas vão apenas marcando isso com uma coloração diferente, mas está em jogo a possibilidade de que haja ou não, na dimensão do trabalho, uma dimensão lúdica. O infantil em Freud, né, é uma imagem da infância como potência, não como potencialidade. Né? É aquilo que turbina, é aquilo que... E o Freud tem uma frase bárbara sobre isso, né? Com a qual ele desmonta toda, digamos, arrogância que pode haver nas teorias de desenvolvimento. É uma frase na qual ele diz assim: o que é a vitalidade, né, ou a vivacidade da inteligência radiante de uma criança comparada à inteligência de um neurótico adulto?
Pois é, Reinaldo, aponta para a leveza, né? Isso é uma leveza que o adulto não tem. Exatamente. O infantil é em Freud a leveza, não no sentido de ausência de angústia, mas é a leveza, aquela leveza que a gente encontra na personagem do filme Monstros S.A., né? Que é a mesma, se vocês notarem, que a gente encontra na criança do famoso conto do Hans Christian Andersen, A Roupa Nova do Rei. A menina do desenho Monstros S.A. e o menino do a Nova Roupa do Rei, ambos cometem o chamado crime de lesa-majestade, né? Elas, a partir da sua inocência, elas derrubam o reinado, né? Vocês se lembram do conto do Hans Christian Andersen, né? Uma criança que no final, e só uma criança, só poderia ser uma criança capaz de apontar a nudez do rei. O Caetano Veloso completa na música O Estrangeiro, né, dizendo: mas tudo cala frente ao fato de que o rei é mais bonito nu. Né? Não posso lembrar um exemplo da Françoise Doutor num vídeo dela, que uma criança que tinha, eu acho que hidrocefalia, alguma cefalia, anencefalia, enfim. A mãe engravida. E muito, assim, angustiada, a mãe vai dizer para ela, a mãe vai ter um bebê, mas o bebê é normal. Não sei se vocês lembram dessa passagem. E aí, quando a mãe conta, a criança, a Françoise Doutor no vídeo conta, né, lindo, e ela olha com uma cara de tristeza assim, que pena, ela não vai ser como eu. É incrível isso, né? Pronto, isso é uma capacidade. Que triste, ela disse, ela não vai ser como eu. Isso que acho que deveríamos prestar atenção com mais acuidade, né? Há uma capacidade política na criança que se perde da infância para o adulto, né? Nós estamos acostumados a pensar no desenvolvimento como uma linha linear progressiva, né? Mas o que Freud está nos apontando é que há algo da infância que se perde quando se passa para o adulto. E esse algo que se perde é muito bem pensado no interior da psicanálise, né? As figuras aí dos dois personagens, né? Dos dois filmes, do filme e do conto, apenas ilustram emblematicamente essa potência. O que quero marcar essa diferença entre a potência da infância versus a potencialidade da infância, que é o que o discurso da infância, de origem da psicologia e da pedagogia, traça, né? A potência da infância não é algo que a criança vai conseguir quando crescer. É algo que ela vai perder quando crescer. E que tem a ver com essa capacidade, veja, o Freud faz uma separação fundamental, né? Porque ele mostra que a criança é inocente sem ser ingênua, né? O que é ingênuo? Né? Ingênuo é aquele que não sabe. Inocente, né? Non nocere, é aquele que é incapaz de fazer o mal. Uhum. Então, a criança é inocente, o Freud deixa bem claro isso. Inocente não no sentido de que ela não cometa maldades com os amigos, por exemplo. Mas ela é inocente do ponto de vista da sexualidade, mas não é ingênua. Que os adultos da época achavam que as crianças eram ingênuas, né? Então, melhor não tratar dos assuntos da sexualidade com elas, porque elas são imaturas. A gente conta fábulas, né? Se elas perguntarem, a gente responde com fábulas. E se elas continuarem insistindo, a gente diz, esquece esse assunto, quando você crescer, você vai entender, né? O Freud, ele reage contra essa postura educativa da época, né? Dizendo, olha, uma coisa básica, veja como o Freud funciona como aquele monstro do filme que aceita ouvir a criança, né? Que não tem medo da criança. Ele diz assim, espera um pouquinho, se ela está perguntando, ela já sabe algo, né? Porque ninguém pergunta se você não sabe algo. Se ela está perguntando, pai, mãe, como é que os filhos vêm ao mundo? Ela já sabe algo sobre isso.
senão nem perguntava, né? Então, com isso, Freud está marcando para os adultos que eles acham que as crianças são ingênuas quando elas não são. E eles temem que ela não seja inocente, por isso temem entrar nesse assunto com elas, né? Seria uma inversão completa, que aliás é a mesma que a gente encontra, e aí falo de a Jana fazia uma menção no início da apresentação, que é bem importante, que é com relação às políticas para a infância que estão sendo colocadas recentemente. Uma delas, todos acompanharam pelo noticiário, é o famoso projeto, que, enfim, não teve sequência na Câmara e no Senado, mas que foi objeto de muita discussão no início do governo federal, desse governo atual federal, que é o projeto da escola sem partido, né? O projeto da escola sem partido foi muito inspirado na ideia de que haveria na escola uma espécie de pervertimento das crianças por conta de usos abusivos do professor de informações sobre o sexo, né? Então vejam que o tema lá do Freud, de 100 anos atrás, retorna, né? Então, não devemos falar de sexo com as crianças porque isso vai pervertê-las. Elas não são preparadas para isso, ou se elas devem ser preparadas para isso, é melhor que sejam pelos seus próprios pais, né? Melhor que esse assunto seja dito em casa. A alma do projeto da Escola Sem Partido é isso. Rinaldo, eu não poderia deixar de falar. Eu estava em São Paulo e estava escutando a rádio e tinha enfim, alguém importante dessas pesquisas internacionais. Acabou de sair a última pesquisa sobre a questão da violência e o abuso sexual contra a criança, que aumentou 86% agora na pandemia, tá? E pasmem, 97%, quase 100% dos abusadores estão dentro da família. São membros da família. É quase como ensinar um filho a transar com o pai. Quando esse louco diz assim, né, os mais aptos aí fazer isso, né, é dentro da família, está dizendo que quase autorizando, enfia o pau na buceta da tua filha, uma coisa assim desse nível horroroso. E todas as discussões de gênero, né, imaginem que, veja, o Freud tinha também sobre isso, veja, 100 anos atrás, hein, estamos falando. Observação silibina, né, Clarice. A informação, a observação que ele tinha era a seguinte, ele dizia, é bom que a criança tire suas dúvidas com o adulto, mas é melhor, é mais conveniente que esse adulto não seja os pais. Veja que o Freud está sendo absolutamente anti-mídia, né? Toda a mídia de hoje em dia, a psicologia na mídia de hoje em dia, tende a dizer o contrário, né? Por que o Freud está dizendo que os pais não são bons informantes? Porque eles estão numa posição, em geral, controlador, né? É muito simples. Há duas coisas que criam obstáculos para os pais responderem para os filhos as perguntas sobre a sexualidade. Isso não quer dizer que, singularmente, um pai, uma mãe não consigam ultrapassar essas dificuldades e serem bons interlocutores com seus filhos. Mas o que o Freud está dizendo é que é mais difícil. É mais provável que os pais derrapem do que um outro adulto confiável, que, aliás, bem pode ser o professor. Aliás, bem pode ser uma velha figura que os pedagogos quiseram exterminar da face das escolas e que surgiu espontaneamente na boca das crianças, que é a figura do tio. Né, tio? Tia? O Lacan tem uma frase ótima sobre o tio, que casa perfeitamente com isso que o Freud está chamando de adulto confiável, que não os pais, né? Vou falar a frase em francês, porque tem um jogo de palavras, e traduzo em seguida, né? L'oncle, c'est le père, sans le pire. O tio é o pai sem o pior. Né?
Essa definição se ajusta perfeitamente bem ao que o Freud chama de um adulto confiável, né? Quer dizer, aquele que pode dar informação sem se preocupar, o que você vai fazer com isso? Você está saindo com meninos, está saindo com meninas, está saindo com quem? Quem te induziu esse assunto? O controle parental nesse sentido é avesso à liberdade da criança de falar, né? Rinaldo, e eu queria marcar um ponto aí importante, que na verdade a impossibilidade de escuta agora eu vou fazer uma gozação com o pessoal da revista, porque quem está vendo, não está vendo que a gente está nos bastidores aqui, tem um monte de gente aqui por trás. Quando eu falei da questão sexual, a Jana Menezes disse assim, Michele, não faz isso! Porque é isso, é desse horror que se trata, percebe? Como se o sexual tivesse ficado excluído, e a gente fala do sexual como algo que não pudesse ser falado. Primeiro ponto a ser marcado. O segundo, dessa questão, né, Rinaldo, da impossibilidade dos pais de escutar isso, na clínica isso é super difícil de tratar, porque o que acontece, o que a gente percebe, que os pais estão muito, de alguma maneira, identificados aos filhos, impossibilitados muitas vezes de escutar, como se essa distância, lá do início que tu fala, né, da questão da nomeação, é quase como, é interessante assim, né, você não, quando uma mãe vem falar da sua preocupação com a sua filha adolescente, que é o caso que é muito clássico na clínica, a gente não sabe de quem que ela está falando, se da filha ou se dela. Percebe? Que é quase, né, é quase como se, e aí eu acho lindo, assim, né, retomando o que tu falou, né, nisso dessa, que não é nem chega a ser uma aposta, é quase um imperativo, de que esse filho possa dar conta desse sujeito que os pais não foram. Né? Então, é interessante assim, né, quase como a mãe vive a relação amorosa da filha como se fosse dela. Enfim, contigo, não. Não, esse é justamente um eixo importante para a gente, acho que a gente já pode claramente entrando no debate, não sei até se perguntas do público também podem ir chegando, mas esse que você está levantando, Michel, é um eixo dos mais fundamentais, né? O que seria a miniaturização do adulto, né, na contemporaneidade. Um adulto que toma como ideal, bom, não precisamos ir longe, não é por acaso que é na nossa época que se torna tão celebrada uma música como Forever Young, né? Para Sempre Jovem, né? Todo mundo conhece essa música, Forever Young, conhece como um ideal da adultez a manutenção de uma jovialidade, né? De uma jovialidade, o que não quer dizer desse infantil potente que nós estamos falando. Não é sinônimo de uma maturidade. Isso. Exatamente. É uma ideia, né, de que a vida possa ficar, em qualquer época da vida, nesse registro que é próprio ao infantil, né? Ou melhor, não é próprio ao infantil, que é próprio à infância. Que é de ter todas as possibilidades abertas pela frente, né? Que isso é próprio à infância, né? A infância está como placa giratória, né? Você pode... Tanto que a criança imagina ser bombeiro, ser super-herói, ser jogador de futebol, ser professor, ela imagina em várias direções. Mas, Rinaldo, já que estamos entrando no debate, tu acha mesmo, porque, de alguma maneira, veja, eu quero subverter um pouco a tua reflexão, pode? Claro. De alguma maneira, quando tu fala, né, do infantil, né, e dessa criança, e que retomando um pouco o livro do Leclerc, Mata-se uma Criança, e né, uma discussão aí que vem e que, de alguma maneira, né, acho que o Leclerc foi genial, né, nesse livro, que é um livro lá da década de 70, né, antigo, né. Porque o que eu percebo, e aqui eu vou retomar o Ítalo Calvino, quando ele vai falar das 5 propostas para o novo milênio,
que os adultos não têm hoje é leveza. Interessante, né? Porque o que a gente observa é que nessa lógica do leito de Procrusto, o que acontece com as crianças hoje, né? Em nome do ideal, os adultos ou cortam a cabeça e os pés, ou esticam a criança, mas rompendo ao meio. Certo? Mas é interessante porque, veja, tem algo da ordem do imperativo e de uma tirania superegóica de alguém que não saiu da infância. Que se mantém numa posição, de alguém que não saiu da infância, que se mantém numa posição infantil como alguém que se acha capaz de dar conta do ideal do grande outro. E que, de alguma maneira, por isso, submete os filhos à sua própria tirania numa tentativa de que, bom, se eu não dei conta desse ideal, ele vai dar. Por isso que eu achei lindíssimo o do Tripalho, porque o que a gente vê hoje, né? E é interessante assim, né? Rinaldo, vamos pensar a medicalização da infância, que é o meu tema de discussão, né? E, enfim, vou começar um pós-doutorado com o Rinaldo agora sobre escuta de professores, e é lindo assim, né? Porque o que acontece? Todos nós, e é um zeitgeist da nossa época, dos tempos atuais, né? Quer dizer, uma questão do laço social atual, mas o que a gente percebe hoje, Rinaldo? A criança não pode tropeçar. Quer dizer, e é interessante porque, assim, de um lado, né, é interessante porque é isso, né? Qualquer nota baixa, o especialista recorre ao especialista, de um lado, qualquer atraso de fala recorre ao especialista, e de outro, e aí, uma discussão que eu fiz muito na época de fazer mestrado na USP, a criança pobre, a criança de escola pública, é uma criança que está autorizada a ser maltratada. Quer dizer, que nisso eu acho que é fundamental a discussão, né? Quer dizer, essa infância não inclui as crianças, inclui só o ideal. Sim. Esse é o recado principal aqui desse tema. Acho que estamos na mesma direção, Michele, porque a ideia é assim, quando falo de miniaturização do adulto, essa é a ideia de um adulto regredido, né? Um adulto que, aliás, acho particularmente que o Lacan escreve isso na fórmula do discurso do capitalista, né? O que o capitalismo, enquanto regime, propõe? Não enquanto regime econômico apenas, né? Mas enquanto um regime que tem impacto na subjetivação, né? Ele propõe tudo aquilo que é próprio ao infantil, né? Satisfação imediata. A satisfação em várias direções, né? Polimórfica. Então, a ideia, aliás, vira um imperativo ser feliz, né? Seja feliz. Né? Então, o capitalismo propõe uma infantilização artificial dos cidadãos, né? Ou seja, essa ideia... Inclui o sexual, né? Um objeto, para usar uma expressão lacaniana, que é um pouco hermética, por isso não, assim, lives para público maior costumo não usar, porque ela é um pouco opaca, mas para o mundo contemporâneo, a relação sexual existe, né? Lacan tinha essa forma de que a relação sexual não existe, o que ele quer dizer, a relação do sujeito com o objeto nunca é plena, nunca é de satisfação total. O capitalismo propõe que seja de satisfação total, né? Tanto que o objeto por excelência no capitalismo é a droga, né? A droga é o objeto por excelência, né? Não por acaso. Mas, Rinaldo, uma observação. Sim, vai. A imagem de anti-homem na época do Freud era o louco. Hoje é o drogadito, né? Diga. Sim, Rinaldo, mas nisso, eu queria te falar um pouquinho que o objeto droga tem menos a ver com o objeto, muito mais o lugar que entra na economia libidinal do sujeito. Por quê?
né? É interessante porque o drogadito, e aí eu queria, né, lembrar da figura do zumbi, que isso é uma cena horrorosa, assim, né? O zumbi é esse, que não está morto, ele não está vivo, né? Então, vamos tomar a cena, Cracolândia, São Paulo, né? Ou quando você vê na rua né, o cara que faz os... Você não sabe se ele está vivo, se ele está morto, se ele está acordado, a cor dele muda. Mas tem algo importante aí, Rinaldo, e que tem aparecido muito na minha clínica. A relação com a comida, com o jogo, com as compras, entram na mesmíssima lógica. Ou seja, né, acho que talvez chamar de outra maneira, nomear, veja, começa a live dizendo, a nomeação não é sem efeitos, certo? Veja, é interessante quando a gente fala do drogadito, a gente está dizendo que é objeto droga, mas na verdade, me parece que... Porque aí poupa também o outro, diz assim, né, porque tem algo aí da lógica atual que é um pouco isso, né? O que exclui, né? Uma nomeação poupa uma outra questão, né? Então, né, interessante, me parece que a questão é muito mais a lógica da compulsão. Percebe? A lógica da compulsão me parece muito, muito mais interessante para nomear a questão, porque, né, de alguma maneira, essa lógica do discurso capitalista também institui essa lógica de que eu não posso viver sem objeto. O que veio para ti, Rinaldo? Entendeu o que eu te falei? Mais ou menos, porque acho que estamos na mesma direção, mas com nomes distintos. Porque o que estou chamando de adicto... Isso, não, perfeito, agora tá. Estamos de acordo. Adicto. Adição, perfeito. Isso, porque é isso que o capitalismo cria com qualquer objeto. Isso, adição, perfeito. É excesso, cria excesso. Uhum. Nesse sentido, é o oposto do amor, né? Se o amor é quero muito estar com, a adição é não posso ficar sem. Uhum. Então, estamos aí numa posição que propõe no laço social que o adulto funcione nesse registro que é próprio, pulsionalmente falando, que é próprio ao infantil, que é o da satisfação imediata, né? A droga é só emblemática no sentido de que a satisfação imediata, ela tá na mão, né? Tá ao alcance da mão. E que, inclusive, a eventual ressaca que ela dá pode ser curada por ela mesma, né? Mas, Rinaldo, sim, mas tem algo aí importante nessa discussão. Retomando o início, tá? Fazer uma pequena costura aí nisso. Qual é a posição, né, da criança ou a posição do sujeito na infância? É uma posição de alguém que depende de um outro que lhe dê limites. Certo? O superego está primeiramente no superego dos pais. O limite vem do outro. Então, a escola é o professor que dá, né, dá os limites. O sujeito vai, né, enfim. Agora, acho que tem algo importante nisso, que é, de alguma maneira, uma lógica em que o sujeito, ele tá banando para mim, já não. Tá escutando bem, Rinaldo? Que é uma lógica, quer dizer, de alguma maneira, e sujeitos que se mantêm numa posição muito infantilizada. Porque, veja, também o recurso ao especialista é o recurso a esse outro que vai dar o limite. Porque aí a gente, vou agora dar um up na discussão, retomando, por exemplo, a discussão de Hannah Arendt, a condição humana entre o passado e o futuro. Quer dizer, é quase como se a gente estivesse vivendo uma crise de adultos no mundo. Como se, de alguma maneira, a gente estivesse vivendo um certo... Né, onde estão os adultos e onde estão aqueles que assumem, de alguma maneira, a responsabilidade do impacto social da sua época. Não sei se tu me entende, Reinaldo. Faz sentido para ti? É importante. Onde estão os adultos é o cerne da discussão, né? Que isso, onde estão os adultos? Entende? Porque, veja, né, eu tive uma discussão esses dias, né? Por que isso? Né? Às vezes, porque tem algo aí que a Hannah Arendt fala.
que é importante. Que a lógica da tirania não tem nada a ver com autoridade, não tem nada a ver com educação. Percebe? Quando a gente está. Então, eu acho que tem algo da lógica atual que a gente está em dois extremos importantes. Ou um desamparo total, faça o que você quiser, ou uma tirania absoluta. A criança fica completamente à mercê do hábito dos adultos. Rinaldo, eu atendi um caso de uma mãe que conseguiu cortar os ligamentos do filho deficiente, físico, para o guri não fechar a perna para ela conseguir dar banho nele e lavar os genitais dele. Nesse nível. Percebe? Quer dizer, acho que tem algo aí, enfim, o que vem para ti? Porque eu acho que a pergunta aí também é que direção, né? Claro, a gente vem discutindo a questão, mas me parece também que essa privatização da família, que o Arrie tão bem aponta, né, no História Social da Criança e da Família, também fala de pais que de alguma maneira ficam à mercê das suas próprias pulsões. E aí, por exemplo, o doutor Jairinho esse que espancou o enteado até a morte, um exemplo disso. Vai romper os limites, a coisa vai e perde. Contigo, Rinaldo. Bom, não, sim, acho que essas coisas têm um lugar de importância, porque o que a gente está tentando, de algum modo, avaliar aqui é como, aliás, desde o princípio, né, a proposta aí de pensar a infância como um significante dos adultos, é a proposta de pensar o que está se passando com os adultos, né, portanto, com a polis. Perfeito! Como é que esses adultos estão referidos e referindo-se às crianças, né? Acho que a Jana está fazendo A Jana acho que quer perguntar, Rinaldo. Vai, Jana. Eu estou querendo entrar, posso entrar? Claro, Jana. Chamo, Jana! A cortadora oficial da Michele. Todo mundo aqui. O Rinaldo falar mais um pouquinho, mas eu queria trazer para você, Rinaldo, e para a Michele, né, algumas perguntas, né, do público. E tem coisas que são muito importantes, porque o nosso público é bastante diverso, né? E tem coisas que... Bem, tem uma pergunta aqui que eu vou deixar ela para o final, porque é uma pergunta, assim, super cabeluda, que não está entrando, assim, no ser criança, né? Vai muito além, uma reflexão muito pertinente para a gente que também trabalha com bebês e com educação infantil. Vou chegar lá, porque eu sei que o Rinaldo navega muito por essa área aí em relação à escola, e bem, a Michele pulou na minha frente, né, porque eu queria chamar o Rinaldo há mais tempo, mas ela pulou na minha frente, valeu, foi ótimo. Bem, eu vou fazer uma pergunta da Sheila, do Mato Grosso do Sul, e ela coloca o seguinte: antes, a criança era vista como um mini adulto, sem reconhecer as especificidades da infância. O Rinaldo falou bastante disso, né? Atualmente, a infância é reconhecida, mas a criança ocupa um lugar de não saber. Existe um cenário ideal? Você vai fazer na sequência algumas outras ou vamos uma a uma? Sabe qual é a minha sugestão, Jana? Vocês que mandam, eu obedeço. Não, vou fazer um bloco de perguntas que eu acho que é mais fácil. Tá bom, então vamos lá. Ó, eu vou sair da tela um minutinho, vou ao leite. Ok. Podem falar mais das crianças na pandemia, os medos e o discurso capitalista? Essa é da Dorisney Jornada Rosa, é do Rio Grande do Sul. E ela complementa: agora a criança fica em casa, entregue à internet. Qual é esta posição? E aí uma pessoa falou no YouTube e pediu para o Rinaldo concluir a fala, porque, enfim, parece que, enfim, aproveita para concluir. E eu queria, Rinaldo, fazer uma provocação.
Porque o que eu tenho visto muito na clínica, né? É que por conta desse cenário que a gente vive, né, as crianças voltam para a escola, não voltam para a escola, tem toda uma questão social também, de vulnerabilidade social, e ainda as crianças com deficiência, enfim, são questões muito complexas, né? Mas a despeito disso, não excluindo isso, que eu acho super importante a gente discutir, tem algo que tem me preocupado muito, é que o isolamento social com crianças muito pequenas, né? Ou seja, além do medo, do vírus, essa coisa da morte, né? Do cenário. Nós adultos, inclusive, quando estamos na rua, nós estamos com medo, né? Eu estava na fila esperando ser atendida e estava frio, e eu falei assim, nossa, tá frio. E o senhor que estava do meu lado, ele deu um pulo longe de mim, parecia que eu, sabe? Então, eu fico imaginando, se nós adultos estamos com medo, imagina as crianças. Então, as crianças têm um certo retraimento. E o que eu tenho visto, né? Diagnósticos, nomeações precipitadas por conta desse retraimento relacional, né? Então, bem, é só uma provocaçãozinha, não sei se foi uma provocação zona, se eu não baixei a Michelle em mim, mas são essas por enquanto. Não, mas, Jana, acho bem importante isso que você está trazendo, e na esteira aí da pergunta da Sheila, né? Isso. Esse assunto da pandemia tem sido o contexto de todas as nossas discussões, né? E por uma razão importante, porque esse quadro atual, ele cria uma contingência, né? Que força certas circunstâncias a funcionarem de um modo precário, né? Então, principal coisa que funciona de modo precário na pandemia. Acho que as duas. Uma você ressalta, que é essa coisa de que o monstro, né, já que começamos passando pelo filme Monstros S.A., né, o monstro deixou de estar atrás da cortina, né, ele apareceu no quarto. Né? E os adultos, que sempre faziam aquela função de dizer para a criança, não é bem assim, filho, veja bem, né, vai com calma, não tem um monstro no quarto, né? Deixa eu segurar sua mão que você vai ficar bem. Eles estão numa posição mais difícil de fazer isso, já que também estão com esse medo do monstro real. Né? Mas, nesse caso, Jane, eu acho que é fundamental a mediação da palavra, que uma coisa é medo, outra coisa é angústia. Né? Por exemplo, o medo, se eu trancar você numa jaula com um leão, o que você sente é um medo, não é fobia, né? A fobia é um medo de um objeto que, no real, é inofensivo. Né? Então, digamos, é fundamental que os adultos, nesse instante, tenham um papel de mediar, via palavra, o medo, né? Vou usar outra vez, hoje estou usando bastante o recurso cinematográfico. Vocês se lembram de 15, pouco mais que 15 anos atrás, talvez 20, o filme brasileiro A Central do Brasil? Lembram-se desse filme, né? Que concorreu ao Oscar de filme estrangeiro no mesmo ano em que concorreu e ganhou o filme italiano A Vida é Bela. Vocês devem se lembrar dos dois filmes. Os dois filmes versam sobre um mesmo ponto, que é como é que a gente enfrenta a verdade, né? E cada filme responde de modo diverso. O pai da Vida é Bela responde para seu filho enganando a verdade, né? Enquanto a mãe, que faz a função paterna ali, né, que é a personagem da Fernanda Montenegro, responde ao menino levando ele para ver o pai, né? Então, digamos, tem aí uma boa medida de qual é a justa medida da palavra para a criança, mediada pelo adulto para a criança, sobre a pandemia, né? Olha, filho, existe um vírus que é real, ele pode causar isso, isso e isso. Digamos que é melhor ser o pai da Central do Brasil do que o pai da Vida é Bela, né?
Aliás, não só porque eu sou brasileiro, eu torci para o filme Da Vida é Bela ganhar o Oscar, mas porque eu acho que ele é uma versão do pai muito mais interessante do que a versão que o filme A Vida é Bela coloca. Né? A Vida é Bela é um pouco negacionista, né? Então, não dá para ser com as crianças negacionista nesse ponto. Uma coisa é a gente falar do nosso medo, isso tá ok. A criança é capaz de entender que a gente fale do nosso medo. O que ela não é capaz de entender é que a gente morra de medo e fique fazendo de conta que não, que a gente está protegendo tudo e que não tem uma guerra. Tem uma guerra. Rinaldo, mas tem algo. Rinaldo, mas tem algo aí também dessa lógica dos adultos atuais, né? Que essa lógica especular que se coloca as crianças, na verdade, é uma projeção desse adulto que não consegue lidar com a falta, com os limites, com os tropeços, com a queda. É um adulto que lida muito mal com isso. Muito mal. Isso. O adulto não pode ter o mesmo medo frente à pandemia que a criança tem, né? Senão, aí, aperte os cintos porque o piloto sumiu. Né? Claro. Então, nesse sentido, é fundamental que o adulto não precisa esconder o seu medo. Ele precisa trabalhar o medo da criança como diferente do dele, né? Sim, mas e mais, Rinaldo, também o adulto lida muito mal com l'enfant terrible, que é essa criança que vem e atrapalha e bagunça. É interessante, né? Que o adulto lida muito mal com isso. Muito mal com isso. Ele lida bem com a criança do ideal, mas lida muito mal com a criança que atrapalha. Isso historicamente, né? Mas acho que você já tocou no ponto principal lá atrás, Michele, que é essa ideia de adultos que estão no mesmo registro da criança. Então, digamos, a gente está naquele quadro do Bruegel, que é o paradoxo dos cegos, né? Para quem não conhece o quadro, é um cego, então, tem uma situação de guerra, um tiroteio, e um cego está botando a mão no ombro do outro cego. Né? Esse quadro espelha o risco que tem se o adulto se torna criança, né? Se ele se torna criança, a criança fica sem a opção da mediação. E aí voltamos a Hannah Arendt, que a Michele também lembrou. A pior tirania que pode acontecer é abandonar as crianças à sua própria sorte, né? A falta de adultos. Então, há um risco aí, Jana, que essa situação da pandemia e a convivência encarcerante de adultos e crianças no mesmo espaço, traga, primeiro, né? Então, dizer que serão duas coisas. Essa primeira que você traz, que é o adulto que está morrendo de medo. Como é que ele media esse medo da criança? Porque ele precisa mediar, né? Ele não pode fazer simetria com o medo da criança, né? E o segundo ponto, que eu acho que é levantado pela Sheila, que é essa coisa de consequências aí desse confinamento da criança. Uma delas é que ela vai ficando, e aliás isso cruza muito os dados que a Michele estava trazendo, vai ficando muito exposta exclusivamente aos adultos da casa, né? Que, lembremos, uma das principais funções sociais da escola, se não a principal função social da escola, é apresentar para a criança uma alternativa à família, né? Olha, é como se a escola dissesse assim, nem toda lei é a lei dos seus pais. Né? Você vai encontrar aqui na escola amiguinhos que podem comer batata frita às 10 da noite na casa deles. Então. Sim, mas, Rinaldo, Rinaldo, eu acho que tu entra num ponto importante que apareceu nas perguntas. Que nessa lógica, né, de deixar as crianças fazerem o que elas querem e tomar tiranicamente a frente, veja, né, porque aí a gente entra no seguinte, que é, de alguma maneira, o que o Lebrun, naquele verdinho A Crise na Subjetivação, vai discutir um pouco, que é um pouco esse apagamento da dimensão terceira, que seria reguladora de todos, né? Porque o que a gente tem, quando essa dimensão terceira desaparece, o que a gente tem? A lógica especular. E na lógica especular, a gente tem coisas absurdas do tipo, a babá
né, que entra no desamparo tal qual o bebê e assassina o bebê, quer dizer, sem querer, no próprio desamparo, né, porque eu acho que a pergunta que vem para quem está assistindo é um pouco assim, tá, doutor Rinaldo, doutora Michele, qual é a medida? Percebe? Quer dizer, quer dizer, a criança fica completamente a mercê, faz o que quer dizer, mantê-la satisfeita full time, né? Ou de alguma outra medida, e esse é o ponto, assim, a finesse do que eu quero te perguntar, Rinaldo. A criança fica a mercê a fantasmática parental. Percebe? Que não é a lei simbólica. É uma lei imaginária. Ou seja, que de alguma maneira o leito de Procrusto. Esperar que o meu filho venha de fato a encarnar, que eu não fui. Tu entende o detalhe disso, Reinaldo? Que eu acho que me parece que é o ponto nevrálgico de hoje. Tu lembra do teu artigo, o último, que é o último do livro que saiu na POA, Autoridade e Violência, que tu conta um caso de um pai preocupado com a homossexualidade do filho, e tu faz uma intervenção tipo, não, na verdade, que se tratava da homossexualidade do pai, né? Lembra desse caso? Sim. Vai lá, contigo a palavra, Reinaldo. Eu acho que me parece que esse é o eixo central do que está colocado hoje. Que retoma, de algum modo, a pergunta da primeira colega lá, né? Que não me foge o nome, mas a pergunta sobre qual a boa medida entre a criança que foi e a criança tal como é vista hoje. A boa medida, né, é essa de uma retomada da lei simbólica. Michele está lembrando aí como a lei imaginária ocupa o lugar da lei simbólica. O que é, na prática, a retomada da lei simbólica, né? É a retomada, e eu acho que é isso que a Hannah Arendt expressa muito bem no título do livro dela, né? Entre o passado e o futuro. É um dos modos, aliás, a própria POA fez na época, já uns 10, 15 anos atrás, um boleto justamente falando sobre a adolescência, a partir desse título, né? Entre o passado e o futuro é a adolescência, né? O que a Hannah Arendt quis nesse livro? Basicamente mostrar que a gente vive uma época que é uma época de transição, então você nem tem o apoio sólido do passado, nem tem o recurso sólido do futuro. A gente está numa espécie de tempo de transição, né? Nesse tempo de transição, uma das principais coisas que fica ameaçada é justamente aquilo que une uma geração à outra, né? A crise geracional. É como se hoje não tem mais crise geracional, porque o adulto é criança junto com a criança. Sim, e mais, além da crise geracional, a dimensão da transmissão. Pronto. A aposta no ensino e o apagamento da transmissão. Claro, é a decorrência porque, direta. Claro, porque quando eu pergunto qual é o certo e errado, a minha aposta é no ensino. Quando, na verdade, a transmissão é da ordem do inconsciente. Né? Então, justamente, para que a criança tenha um lugar, e nesse sentido, acho que a Hannah Arendt responde na mesma chave que o Freud responde, né? Embora com linguagens distintas. Mas a ideia é que a criança possa crescer, né, num ambiente, num contexto, né, em que o adulto sirva de segurança e de contraste. Né? Então, por um lado, ele é o suporte para que a criança exerça a sua infância, vamos dizer assim, né, passe por ela. Por outro lado, é aquele contraste que diz, bom, nós não somos iguais, né, nós não estamos na lógica especular. Isso me tensiona numa direção que é pró-futuro, né, pró-emancipação, né? Então, se para as crianças é fornecido um ideal do tipo Forever Young, né, não precisa vir, não venham correndo para cá, porque nós estamos correndo na direção de vocês, né? Para que ela deixaria esse mundo infantil, digamos, um Peter Pan, que está em jogo aí, né? Um nunca sair da infância, né? Então, claro que isso que estamos falando num plano
estrutural, né, e que exige respostas sociais específicas em cada setor. A educação é uma delas, e me parece cada vez mais fundamental recuperar via educação essa distância, a boa distância, não é uma distância que afasta, mas uma distância que aproxima e une as diferentes gerações, né? Se a gente conseguir garantir minimamente isso, a chance de que uma criança cumpra sua infância e desemboque em alguma adultez possível, não é ideal, a possível, né? Porque a provocação que eu fazia com o desenho do Monstros S.A. é que o grito da criança era formatado em produto, né? Quer dizer, ele perde a sua singularidade para virar uma coisa que tem valor no mercado e na circulação capitalista. Então, é como se os adultos explorassem a potência da infância para criar, para manter essa figura do adulto ideal, leito de Procusto. Quer dizer, a gente vai fazer a criança deitar no leito de Procusto para ela encaixar na imagem de potencialidade que a gente tem para elas, né? Aliás, nesse sentido, eu queria só finalizar, porque uma coisa que eu não queria deixar de falar, que é um dos efeitos desse A Infância Universal, porque até aqui falamos da infância em termos mais gerais. Mas tem uma divisão que passa, né? A própria Michele evocou alguns exemplos que têm a ver com uma infância que é aquela infância marginalizada pela própria lei, né? Que a gente tem chamado de infâncias periféricas. Há uma frase que tem no jornal que é bombástica. Há uns 20 anos atrás, apareceu como manchete de jornal a seguinte frase. Basta eu dizer a frase, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. A frase diz assim, menor mata criança. É? Vocês percebem que nessa frase tem duas infâncias aí? Como assim menor mata criança, né? O Mas, menor Reinaldo, relembra aqui o vídeo, aquela da ONU, acho que da ONU, da menininha que se veste de riquinha, que vai no restaurante, todo mundo aceita bolsa, não sei o quê, e ela se veste, a mesma menina se veste de pedinte, as pessoas escondem a bolsa. Pronto. Né? Básico isso, né? Um dos efeitos desse a infância... Porque, na verdade, né, acho que o que tu tá marcando aí, que é algo fundamental, que não é a criança que encanta, é o ideal. É isso. Acho que eu preciso marcar isso. Não é a criança. Não me venha dizer que é a criança, é o ideal. Ou seja, é o espelho, é a imagem. A imagem da criança é o emblema desse cidadão ou sujeito ideal, que, aliás, torna aqueles que não se aproximam dessa imagem marginalizados e desprezíveis. Né? E mais, tomando uma questão política agora, um governo que se elege, nome Pátria Amada Brasil, e com o emblema da família. Tem algo importante, né? De qual família se trata? Ah, bom, basta ver a publicidade. São sempre brancos e sempre dentro de um ambiente que é no mínimo, de classe média, né? Claro. Então, sempre isso, um quarto com um computador, a criança aciona os programas do Ministério da Educação, isso é bem evidente, né? Tá na própria natureza da propaganda, né? Mas eu queria voltar para esse raciocínio que o Reinaldo estava falando, porque eu acho que essa manchete aí, essa chamada do jornal, ela tem um poder simbólico muito grande, né? Porque, né, menor, né, um termo que era usado lá em 1900 e bolinha, né, quando para se chamar uma criança. 1923 foi o primeiro Código de Menores, 1973 foi o segundo, se eu não me engano. Obrigada, Michele. E 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem. E isso faz uma marca importante, né? Porque assim, esse termo menor, ele não é para ser usado, né? Não é para ser usado, porque isso tem uma qualifica, né?
de uma maneira muito negativa o lugar da criança, né? Ele nomeia, né, Jana? Sim, e eu queria que o Rinaldo concluísse isso, porque, assim, algumas pessoas fizeram alguns comentários, e hoje o comentário que se coloca muito na atualidade, essa coisa da pandemia, né? E essa parcimônia que a gente tem que ter nesse momento com as crianças, né? Para que isso seja dado na conjuntura, né? Que não seja algo assim que, não. Como eu estava trazendo um exemplo no momento que você estava fora, Michele, que a criança ela está isolada, então tem um certo receio de aproximar com o outro, e a gente já está vendo popular, né, diagnósticos bem precipitados, né, de crianças com autismo. Isso está acontecendo, né? E assim, eu sei que o Rinaldo ele tem uma trajetória aí de muitas reflexões acerca disso, né, da educação, e como a educação hoje, na conjuntura atual, tem provocado muitas reflexões na gente, porque não se trata só dessa educação que a gente pode chamar de educação que não é plena, né, mas de aspectos de vulnerabilidade social, né, que aí tem a violência, e aí você já falou alguns casos, Michele. Eu queria que o Reinaldo concluísse esse raciocínio para a gente poder ir caminhando para o final. Pode ser? Ô, pessoal, eu tô sofrendo bullying da Gina desde o início da live de hoje, viu? Vai, Reinaldo, segue. Jana, deixa eu só ver se eu captei a essência do que você está dizendo, porque eu acho que tem dois recortes nela. E uma é o risco, e é um risco verdadeiro, de que isso que a gente está vivendo por força da contingência seja lido pelo discurso médico, rotulado e medicado, né? Vamos começar a rotular, medicar, dizer, olha, aqui tem uma criança autista ou com crise de ansiedade, vamos tacar remédio para lidar com isso. Isso é um dos produtos desse A infância, né? Não se deixa a criança quieta, porque a infância é um ideal. Mas, Rinaldo, só um ponto. Vai. Não, mas só um ponto. Porque isso que a Análise nomeia como essa ruptura do fio, que permite entender o início e o fim de uma história, é um pouco, por exemplo, o que aconteceu na pandemia. Né? Claro que as crianças, imagina, ficaram isoladas, as famílias. Não foram poucas as mudanças que houveram na pandemia. E, obviamente, que, por exemplo, crianças que tinham controle esfincteriano perderam. Enfim, houveram crianças que avançaram e outras que retrocederam. Não tem previsão nesse sentido, mas é interessante, né, que essa leitura do que aconteceu com adultos e com crianças, ela some. E aí o recurso é o especialista, né? Bom, esse é o risco, porque mesmo essas sintomatologias derivadas de uma ansiedade, que inclusive podem ter a ver com uma situação contingencial do confinamento, né, gente? Não é fácil viver com uma série de coisas que a gente ainda não conhece direito, porque não tinha vivido como experiência, que é passar vários dias, o dia inteiro dentro de um mesmo ambiente, convivendo com o mesmo grupo restrito de pessoas, sem uma perspectiva de que isso vai acabar semana que vem ou mês que vem, né? Há uma série de elementos que produzem ansiedade. Lembre que lá atrás o Freud fazia uma distinção interessante entre neurose e neurose atual, né? Ou seja, há um tipo de adoecimento que é fruto de pressões de circunstâncias, né? Eu acho que isso não precisa ser medicado ou precisa ser terapeutizado necessariamente, né? Isso é um dos efeitos da medicalização. Então, ponto número 1, Jana, na questão que você trazia, que é o risco aí da medicalização, né? E que cruza isso que a Michele está dizendo, porque se já não tem mais distância entre o adulto e a criança, e a medicalização é uma prova de que não tem mais distância, que é o mesmo remédio usado para o adulto e para a criança, né? A mesma lógica medicamentosa. Desaparece a distância entre adulto e criança quando você está no plano da biologia, né? Ela só existe nos registros da psicologia, da sociologia,
né? Aí você tem uma diferença. E a segunda coisa, que é, enfim, essa história do que se passa para além da medicação, mas no interior desses lares, onde a gente está vendo, né, adultos também perdidos e mal referidos na relação geracional. Isso, veja, não tem nada a ver com a escolaridade das pessoas. Tem a ver com o quanto nós, hoje em dia, conseguimos ou não bancar um lugar para a geração que chega. Um lugar discriminativo, não discriminatório, tá? Um lugar que diz assim, bom, tem uma geração que não é igual a de vocês. Tem uma geração, tem um hiato geracional que faz com que entre vocês e nós haja uma distância, que é o que vai produzir transmissão, né? Sim, mas Rinaldo... Não é especular, né? Mas Rinaldo, mas aí é interessante, né? Que a gente fala da infância como se fosse algo distante, mas a gente não reconhece a nossa dificuldade de lidar entre nós com as diferenças. Porque é disso que se trata. Né? Uma dificuldade absurda dos adultos de lidar com as diferenças. Tanto que, né, o que a gente vê no movimento mundial? Uma espécie de guetificação do mundo. Quer dizer, o que a gente espera do encontro com o outro? O igual. Né? Então, de alguma maneira, essa dificuldade de lidar com a alteridade, com a diferença, também, eu vou retomar um filme, o Le Carnage, o Deus da Carnificina, do Polanski, que me parece... Está escutando bem, Rinaldo? Estou escutando. Né? O Deus da Carnificina, em que traz essa temática à tona de uma maneira muito evidente. Não sei se tu lembra do Deus da Carnificina, em que as famílias começam a discutir um desentendimento na escola se torna um drama, o filme todo gira em torno disso, que as famílias se digladeiam, quer dizer, como se fosse, né, lembrando muito o Senhor das Moscas, né, crianças completamente desamparadas, porque tem algo aí, Rinaldo, quando lembra o texto de 1914 do Freud, tem algo aí da ordem do narcisismo e de uma espécie de quase recusa de... Veja, talvez exagero nomear como recusa, mas uma dificuldade muito... Porque do que se trata, se não de uma recusa ou uma dificuldade de fazer o luto da criança que eu não fui. Ou seja, na medida que eu não posso enterrar essa criança, fazer um luto dessa criança ideal, eu mato a criança na realidade. Contigo, irmão. Bom, proponho para finalizarmos uma palavra um pouco mais otimista, né? Para a gente não ficar tão afundado nessa ideia de que o mundo está ruindo ou caindo, porque eu não acho isso. Aliás, sempre... Não acho. Na verdade, concordo contigo. Catastrofistas há sempre um religioso, né? A gente tem que tomar cuidado com as visões catastrofistas. O que eu acho mas Reinaldo, não é minha visão. Na verdade, é uma problemática que eu lancei agora. Mas me parece que as crianças ainda conseguem desconcertar e tornar leves os adultos. Não é minha visão. Eu não tenho uma visão pessimista nesse sentido, de maneira alguma. Eu lancei essa questão do filme do Polanski, porque traz um pouco essa questão do espelhamento nas relações, só isso. A gente está propondo aqui trabalhar com elementos bem complexos, né? E que tem a ver com o que produz o mal-estar contemporâneo. Então, aí a tendência que a gente tem de ficar muito imerso nisso, né? Uhum. Eu acho que a primeira pergunta da colega lá, que fez, é boa para a gente fazer isso, né? Que é uma bússola, não é uma fórmula, mas é uma bússola. Eu acho que tem a ver com o resgate de uma certa perspectiva geracional que, aliás, sempre animou o funcionamento das sociedades. E, recentemente, de um tempo para cá,
tem sido de maior dificuldade para manter-se como tal, né? O achatamento entre as gerações, que, aliás, é um dos lugares onde a gente pode ver a perda das diferenças. Michele estava se referindo a outras diferenças que a gente... que vão desaparecendo, né? A própria diferença entre os gêneros, né? A diferença entre as gerações. Isso vai se atenuando de uma forma que tem a ver com o mesmo movimento. E o restabelecimento da diferença, volto a dizer, que esse eu acho que é um dos problemas que a gente tem hoje na sociedade contemporânea. É a confusão entre o discriminativo e o discriminatório. Pode haver diferenças como eu sou homem, eu sou mulher, sem necessariamente isso descambar para o discriminatório. O discriminativo é a possibilidade, que inclusive é dada pela nomeação, de que cadeira não é mesa, mesa não é livro, livro não é... Essa é uma diferença discriminativa, não discriminatória, né? Com o receio de que todo discriminativo vire discriminatório, a gente tenta criar um achatamento que apaga as diferenças. Então, tudo é tudo, como dizia o velho Tim Maia, tudo é tudo, nada é nada, né? Sim. E aí a gente tem dificuldade para se mexer numa sociedade que é anômica, né? Que é isso, sem algo ou distinção que permita que a gente se refira, né? Saiba com quem... Claro, ou tem que ser Rinaldo ou tem que ser Michele, né? Não tem aí possibilidade de existir Rinaldo e Michele. Pronto. Nessa lógica, simples assim. Bem, cabe... Você é uma sócia da revista já. Eu queria agradecer a Michele, principalmente, porque graças a ela a gente conseguiu, e ela foi a grande organizadora desse encontro, né? Ela que deu a ideia, e ela está falando que eu fiz bullying com ela, fiz um pouquinho. Te amo, Jana. Mas eu te adoro, eu sou uma admiradora sua. Logo quando a gente fez a primeira participação, eu falei, nossa, eu estudei tantos textos da Michele, agora a Michele está aqui, fui para o casamento da Michele, muito legal. É uma querida. Eu só estava no casório, hein? Uma parceiraça. E, claro, é uma potência, né? Então, é como ela falou, a Michele e Rinaldo, mas, sim, a gente pôde, né, fazer essa dose, jogar uma pimenta, enfim, a gente foi contrabalanceando aí na medida do possível, e eu queria agradecer muito a você, Michele, porque é uma querida mesmo, né? Desculpa os bullying, mas faz parte, né? Eu queria agradecer demais ao Rinaldo também, porque eu, pessoalmente, já faz bastante tempo que eu acompanho o Rinaldo, e para mim foi uma honra, né, recebê-lo aqui. Uma grande satisfação mesmo, por conta até dos meus interesses aí em relação a tudo isso, todo esse trabalho que o Rinaldo desenvolve, essas reflexões que ele sempre traz aí para a gente. Jana, posso só dar os últimos recados? Quero lembrar vocês, né, que o Rinaldo compõe, né, essa live, é uma parceria com a revista Crianças, mas, na verdade, o convite é meu para o Rinaldo, e eu gosto muito da revista Crianças, e por isso proponho sempre essa parceria. Professor das pós em psicanálise da Clínica Cultura e psicopatologia infância e adolescente do Hospital Santa Catarina de Blumenau. E, Rinaldo, acho que vale a pena falar um pouco mais do Coloca agora no final, né? Retoma um pouco as datas, até quando são as inscrições, enfim. Rapidamente, porque a divulgação vai ser lançada agora no ar, a gente estava aguardando algumas decisões internas para saber se conseguiríamos fazer ele ao modo presencial, né? Por isso a gente retardou um pouquinho o disparo da divulgação. Bastam entrar no Instagram ou no Facebook, ou daqui a 2 semanas vai estar pronto o site do LEPSI, LEPSI,
Uhum. E vocês têm todas as informações do colóquio ali. Ele, como já disse, é um colóquio internacional, vai reunir os colegas franceses, argentinos e brasileiros que estão pesquisando sobre esse assunto da Quem é que infância. vem da França, Rinaldo? Temáticas ligadas aí à infância. Rinaldo, quem é que vem da França? Vai ter o Robert Lévy, a Hilária Pironi, o Sebastião Ponu e o Henrique Pleasance. Tá. Uhum. Da Argentina, a Perla Selmanovic, a Mercedes Minicelli. A Minicelli vem! Vem, Ótimo. vai virar. E depois os colegas brasileiros, aí acesso todos os nomes e as mesas, e ao texto convocatório, está lá no site, é só entrar e consultar. LEPSI, L-E-P-S-I, USP, LEPSI USP. Perfeito. Contigo, Jana. Obrigada, Michele. Bem, vocês querem se despedir das pessoas? Logo depois eu chamo a equipe para a equipe se colocar aqui com a gente. Bom, eu quero agradecer, Rinaldo. É sempre um prazer conversar contigo. Eu sou uma pessoa hiperativa, né? E eu adoro, porque a discussão é sempre muito boa, muito boa. Saudade dos tempos de USP, que a gente conversava, enfim. Para quem não sabe, o Rinaldo é meu orientador de pós-doc, estamos já em namoro, né? Porque isso é um casamento, né, Rinaldo? E acabei de casar, viu? Não, casamento acadêmico, né? E agradecer a presença de todos, um prazer enorme. Rubens, Diana, Ellen, Jana, enfim, o pessoal da equipe da Revista Criança são maravilhosos sempre. E, enfim, tá? A gente segue. Semana que vem tem live com Mauro Mendes Dias sobre... A live se chama As Escritas do Ódio na Atualidade. Tá bem? Rinaldo, contigo. Bom, também deixar aqui o agradecimento, o acolhimento da revista, convite da Michele, sempre um prazer falar desse tema e com colegas que, bom, ajudam a aprofundar a discussão. E, bom, torcendo para ver os que se interessarem lá no colóquio com a gente, chance também da gente aprofundar o debate. Abraço. Rubens, a equipe está aí? Posso chamar o pessoal já? Obrigada, Rinaldo. Pode? Então, bem, gente, a coisa acontece, tem muita gente no bastidor também trabalhando, né? Eu queria dizer para vocês que muita gente passou por aqui, por enquanto que o pessoal da equipe vai se arrumando aí na tela. A Marilene, lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, a Magna Aliano, que é uma pediatra, nossa colega também, acho que a Magda é de Mato Grosso. Magda, depois você me puxa a orelha se eu esqueci. Simone Bernardi, Francinete Sanches esteve por aqui, Graça Rocha, a Dorisney que fez pergunta, a Dorisney Rosa, vamos ver quem mais, a Fabiana Aparecida Souza, a Cristina Howe, Sol Martins, Nara Mâncio, a Sheila, que fez a pergunta, né? Jéssica Lago, Karen Queiroz, Ana Motter, Maria José Contígio Borges, a Simone já falei, Júlia de Moura. Bem, gente, foi bastante gente que passou por aqui. Eu queria agradecer demais a presença de vocês e, inclusive, as pessoas que vão assistir depois esse encontro. Eu convido a vocês a se inscreverem no canal da Revista Crianças. Vocês sabem que nós somos todos voluntários, a gente faz isso porque a gente tem tem compromisso com a transmissão, né? A gente também, eu e o Rinaldo aqui, ó. Claro. E eu queria, então, convidar a Ellen Fernanda, que é a nossa coordenadora institucional. A Ellen é a pessoa responsável por 3 grupos que nós temos no WhatsApp e toda a nossa rede de membros, e hoje nós contamos com mais de 700 pessoas do Brasil e do mundo que fazem parte da nossa rede, né? Lá a gente divulga, é uma utilidade pública, a gente divulga
eventos, encontros, congressos, cursos, o que mandam para a gente divulga lá, e a gente tem o maior prazer de levar essas trocas e aproximar quem oferece formação de quem procura formação. Isso tem dado resultados ótimos, tanto para esse público que oferece, quanto o público que procura. E a Ellen cuida disso para a gente com muito esmero e muito carinho. A Diana, que é a nossa coordenadora Norte-Nordeste, Diana Carneiro, né? Diana está lá em Recife, mas não é pernambucana, né? A Diana é do Rio. Ao Rubens, que é o nosso coordenador também, que cuida de toda a transmissão. Depois vocês vão dar uma olhada lá, Reinaldo e Michele. Nossa, ficou tão chique, ficou, a cada live ele vai se aprimorando. É muito legal, porque a equipe é uma equipe assim que toma coisa para si, né? É muito legal isso, né? Então tem coisas que eu não preciso nem pedir, eles vão e já resolvem. A Eliane Gomes estava aqui, que é a nossa coordenadora Sul-Sudeste também, e a Milena Tudisco é meu braço direito, que cuida dessa parte executiva, que me deixa os braços soltos para eu poder movimentar com outras ações. Eu queria agradecer a todos, aos nossos convidados, à minha equipe e a todos vocês que estão nos acompanhando e estão nos assistindo. Boa noite a todos vocês e a gente se encontra lá no evento do Rinaldo, hein? Tamo junto lá. Tamo junto lá. Pessoal, beijo. Rinaldo, beijo. Ana, Ellen, Diana, Rubens.